Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui quem nos fala mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu, nesta manhã, costume da noite, né? Mas Deus nessa manhã nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos deu uma palavra nessa manhã, e a palavra ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, que tem o tema A Pecadora Perdoada. Glória a Deus. A pecadora perdoada, ou perdão da pecadora em outras traduções, né? Vai dizer assim no versículo 36: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento, com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Glória a Deus. Aleluia. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, com lágrimas, na verdade, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, repetir de novo, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Glória a Deus. A Bíblia vem nos dizer que Jesus foi convidado por um fariseu para comer em sua casa. No momento em que eles estavam reunidos, chega uma certa mulher pecadora da cidade. Ela, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, em casa de Simão, levou um vaso de alabastro com unguento. Chega por trás de Jesus e, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Beijava seus pés e os ungia com unguento. Foi uma verdadeira adoração, né? Uma adoração de quem realmente estava arrependida dos seus pecados, porque ela chorava, aleluia, por trás dos pés de Jesus. Por detrás ela ia aos seus pés, chorava, começava a regar os seus pés com lágrimas. Era tanto choro que molhava os pés de Jesus, regava o pé de Jesus, os pés de Jesus com lágrima. Aleluia. De tanta humilhação e arrependimento que estava na vida daquela pecadora. Aleluia. Glória a Deus. E enxugava os pés com o cabelo da cabeça dela. E beijava os pés de Jesus e ungia os pés dele com óleo. E que nunca ninguém tinha feito isso com o Senhor aqui nesta terra. E talvez não faça mais, de tão tamanha adoração que foi daquela mulher, a ponto do próprio Jesus elogiar ela. Aleluia. Mas quando Simão viu isso, não gostou não, começou a murmurar consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Começou a duvidar do poder de Jesus. Se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que está tocando nele. Mas Jesus conhece até os pensamentos, né, das pessoas. Jesus conhece os pensamentos. E Jesus responde e disse, Jesus respondeu e disse a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E Simão respondeu e disse: dize-a, mestre. E Jesus conta uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Isso quer dizer o quê? Até aqui neste momento, se o Senhor perdoou aquele que mais devia, e ele era o que mais amava ele, então Jesus disse que ele perdoou muitos pecados daquela mulher, e por isso ela amava muito ele, porque ela se humilhou na presença dele. Mas aquele que se humilha pouco, é porque pouco ama ele. Aleluia. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta rogou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Aleluia. Simão disse: tu não fizeste o que Jesus disse para Simão: tu não fizeste o que essa mulher fez por mim. Vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta rogou meus pés com as lágrimas, com as suas próprias lágrimas. Ela regou os pés do Senhor e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Simão não teve coragem de pegar água para lavar, mas ela lavou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Aleluia. E Jesus disse: mas não me deste ósculo, mas esta
desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Aleluia. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Então tudo que Simão não fez, ela fez em dobro, né? Aleluia. Ela não cessou de beijar os pés do Senhor. Simão não ungiu a cabeça do Senhor com óleo, mas esta ungiu os pés do Senhor com unguento. Ela fez o que ele não tinha feito e adorou o Senhor com toda a sua alma. Jesus diz no versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Porque ela muito amou o Senhor e se implorou e se humilhou e adorou o Senhor, os muitos pecados dela foi perdoado, mas como Simão não se humilhava e não amava o Senhor, também os seus pecados não eram perdoados. Porque quem muito amou ao Senhor, muito foi perdoado. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Aí Jesus nos faz lembrar da passagem do homem que desceu pelo telhado. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Murmuraram dessa mesma forma. E o Senhor falou, qual é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Ele disse, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra. Eu te digo, levanta-te e anda. Então o Senhor perdoou os pecados daquele homem, ainda curou ele. E que o Senhor também perdoou. Eles ficaram murmurando, quem é este que até perdoa pecados? O nosso Senhor é poderoso para perdoar pecados, curar, salvar e libertar e transformar. E fazer a obra que for necessária e que for reta na vida de qualquer um. E no final ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher é um exemplo, um grande exemplo de adoração. Se não foi a mais verdadeira adoração que Jesus teve, foi uma das. Até a adoração dos 3 magos que deram ouro, incenso e mirra fica abaixo da adoração dessa mulher, porque ela adorou o Senhor com toda a alma, chorou, beijou os pés, enxugou os pés do Senhor. E isso agradou muito ao Senhor, que a gente vem seguir o exemplo dessa mulher, se humilhar na presença do Senhor com todo o nosso coração, não rasgando nossas vestes, mas rasgando o nosso coração na presença do Senhor, porque não há nada melhor do que chorarmos na presença do Rei dos Reis. Então que Jesus abençoe, em nome de Jesus.